Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre o Bradescão. E antes de falar sobre o Bradesco, gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal. O canal ele vai comentar sobre resultados trimestrais das principais empresas listadas na bolsa. Além disso, vocês irão acompanhar o crescimento da carteira do canal. Sem enrolação, bora para o vídeo. O que a gente observa no Bradesco é que no primeiro trimestre de 2024, o banco reportou 4,2 bilhões em lucro líquido. Isso representou um ROI de 10,2%, ainda bem abaixo do que o Bradesco pode entregar. O que a gente observa é que esse resultado representou 46,3% em relação ao quarto tri de 2023, porém, esqueçam isso aqui porque o resultado do quarto trimestre de 2023 foi basicamente desastroso. O que comparamos mesmo é com o primeiro TRI de 2023. E aí esse resultado do primeiro TRI de 2024 representa uma queda de 1,6%, mas veio em linha com o que o mercado esperava. Aí o que a gente observa é que a carteira de crédito expandida do banco cresceu em todos os segmentos. Porém, cresceu um pouco abaixo do que era esperado, mas, mesmo assim, não observamos uma queda em algum segmento. Porém, quando a gente pega no acumulado, a gente observa que a carteira de crédito expandida teve um recuo de 4,1% em relação ao trimestre passado e de 4,5% em relação ao primeiro TRI de 2023. Se observarmos, esses resultados vieram abaixo da expectativa do mercado e, consequentemente, isso fez com que os papéis tivessem uma leve recuada no dia seguinte na abertura do pregão após a divulgação do resultado. O que a gente observa também é que, além de crescimento na carteira de crédito do Banco Bradesco em todos os segmentos, a inadimplência tem tendência de queda. Isso aqui é muito importante, porque chegou aos patamares, quando a gente observa a inadimplência total acima de 90 dias da carteira de crédito expandida do Banco Bradesco, chegou nos patamares de 4,8%. E isso é o menor patamar em 12 meses. Se a gente observar no trimestre anterior, ou seja, em dezembro, a inadimplência era de 5,1%. Em setembro, 5,6%. Em junho, 5,7%, que foi o seu topo nessa grande crise enfrentada pelo banco. E, se a gente observar, em março de 2023, em relação a março de 2024, isso representou uma queda significativa, chegando a ser o menor patamar em 12 meses. Então, de fato, o índice de inadimplência da carteira de crédito do Banco Bradesco vem ficando interessante a cada trimestre, especialmente estimulado aí pelos programas do governo federal para pessoas físicas e agora com um projeto aí em andamento para aprovar, onde os micro e pequenos empreendedores possam honrar suas dívidas. E isso faz com que favoreça o Bradesco, pois a sua exposição se concentra mais em pessoa física e no varejo. Aí, se a gente observar o índice de cobertura, bem tranquilo, sendo um índice de cobertura bem elevado justamente por causa da sua forte provisão de devedores duvidosos. Se a gente, de fato, olharmos para isso, observamos que no primeiro trimestre de 2024, o Bradesco provisionou 7,8 bilhões de reais. Isso representou uma queda absurda em relação ao ano anterior, de 17,9% em relação ao trimestre de 25,8%. Só a gente olharmos para esse gráfico do primeiro TRI de 2023 ao primeiro TRI de 2024, observamos que as provisões vêm caindo, justamente porque o risco de inadimplência também vem caindo. E observamos que, de fato, existe aí uma possibilidade de haver revisão no guidance, porque eles esperam uma provisão acima de 36 bi. Porém, quem sabe, essa provisão fique em torno de 32, 33 bilhões de reais no ano 2024. Assim, consequentemente, o lucro esperado pelo mercado de 18,8 bi possa ser surpreendido e no ano, quem sabe, o Bradesco reportar na casa dos 19 a 19,5 bilhões de reais de lucro líquido. Então, existe essa expectativa agora, justamente por conta da diminuição das provisões de devedores duvidosos, por causa da inadimplência caindo trimestre a trimestre. E aí, se a gente observar, o índice de cobertura está bem elevado. Aí, a única bronca nesse sentido foi a margem financeira, que representou uma queda anual de 9%, muito alta essa queda, e em relação ao trimestre passado de 6,1%. Ou seja, observamos também que a margem de clientes aí vem caindo trimestre a trimestre. O Bradesco tem que, de fato, ficar atento a isso, porque margem financeira caindo e, além disso, margem de cliente caindo, observamos uma perca de posição no mercado. Isso é muito ruim, porque as fintechs vêm aumentando a sua base de clientes, como, por exemplo, a Nubank, que vem reportando recordes aí no seu crescimento de clientes. Porém, não adianta nada se esses clientes não trouxerem retornos. Então,
o mix da carteira de crédito expandida vem se tornando cada vez mais interessante, principalmente crescendo aqui no setor rural. Então a carteira de crédito expandida hoje do Bradesco é bem mais interessante com essas novas safras do que as anterior e, consequentemente, essa segurada de crescimento na carteira realizada nos últimos 2 trimestres do ano de 2023 agora vem se refletindo em melhores índices de inadimplência e, consequentemente, agora irão ter uma qualidade interessante, fazendo com que a carteira se torne mais rentável no futuro. Consequentemente, o Bradesco quer alcançar uma rentabilidade acima de 18% no final dos seus 5 anos aí de programa de recuperação. Aí, as receitas de prestação de serviço cresceu em todos os segmentos, porém, quando a gente olhou no acumulado, houve um crescimento de apenas 1,3%. Isso aqui esperado pelo mercado, então em linha, nenhum receio nesse sentido. Porém, se a gente comparar em relação ao trimestre passado, isso representou uma queda de 1,8%. Quando observamos, então, as despesas operacionais muito bem administradas, justamente pelo programa de desligamento de executivos, então isso aqui surpreendeu o mercado, porque era esperado um crescimento absurdo nas despesas. E o que a gente observa é que esse crescimento foi de apenas 3,5% em relação ao primeiro TRI de 2023 e em relação ao trimestre passado, representou uma queda de 5,1%. Então, de fato, as despesas, pelo contrário, mostraram-se recuo e surpreendendo aí a expectativa do mercado. Então, houve aqui uma melhora e, consequentemente, otimizou bastante a questão operacional do Bradesco. Aí eles concluíram também a abertura de 122 agências de empresas e, de fato, o Bradesco vem cumprindo aquilo que estava previsto no seu programa de recuperação. Se a gente olhar a seguradora, cresce absurdamente, reportando um ROI de 19,8% no primeiro TRI de 2024 e um crescimento no lucro líquido em relação ao primeiro TRI de 2023 de 10,2%, reportando 2 bilhões de reais. Então, praticamente 50% do lucro do Bradescão foi devido à sua seguradora. Então, de fato, estamos comprando a esses preços uma seguradora muito boa que cresce ano após ano e recebendo o Bradesco aí de graça nesses preços de R$ 11,65. De fato, uma seguradora que cresce ano após ano. Dentro do seu guidance, o que eu espero aqui, de fato, é uma melhora nesses índices de inadimplência caindo e, consequentemente, uma revisão nas provisões de devedores duvidosos, que eu espero aqui uma revisão até o terceiro trimestre e que diminuam esses valores de provisionamento, que provavelmente ficará em torno de 32 a 35 no máximo bilhões de reais de provisionamento. E por que isso? Por causa que o índice de cobertura está muito elevado, como vimos nos slides anteriores. E, consequentemente, se o índice de cobertura está muito elevado em relação ao risco da carteira de crédito, que vem só caindo, consequentemente, não há necessidade de provisionar tanto recurso financeiro assim. Aí, consequentemente, há essa revisão e isso passa a ser lucro. E aí, quem sabe, supera a expectativa do mercado em relação a lucro líquido no ano de 2024. Quando partimos, então, para as conclusões do resultado do primeiro TRI de 2024, a gente observa que, de fato, o CEO entregou bem aquilo que ele prometeu. Então, melhorou as provisões a partir do melhoramento aí do cenário macro. Então, melhora aí na provisão de devedores duvidosos, principalmente no massificado e atacado. Houve crescimento na carteira de crédito em todos os segmentos. A margem bruta de clientes reflete um mix de menos risco na carteira de crédito expandida do Banco Bradesco. E aí eles têm esse desafio em crescimento no setor de pequenas e médias empresas e eles mostram aqui, destacam melhor qualidade nesses clientes. Outro ponto interessante é o controle robusto das despesas operacionais, que de fato surpreendeu o mercado, ficando aí abaixo das expectativas. E a melhora no índice de inadimplência acima de 90 dias em todos os segmentos. Isso aqui é um ponto muito interessante para o Bradesco, que volta então a ter índices de inadimplências mais atrativos e competitivos, porque índice de inadimplência muito elevado, consequentemente, vai afetar os resultados do banco, como afetou no ano anterior. E aí, sólido desempenho do grupo Bradesco Seguros, como apresentado anteriormente, de fato, crescendo absurdamente e reportando quase 20% de ROI. E para finalizar, gostaria de mostrar essas expectativas de resultado do banco, que espera-se um lucro líquido de 18,8 bilhões de reais, e nessas cotações isso representa um preço sobre o lucro de 6,59 vezes. De fato, o banco está bem interessante nesses patamares, uma vez que, na média, o PL do Bradesco é de 10 vezes, e o preço sobre o seu valor patrimonial é de 0,77 vezes. Isso aqui é absurdo. No mínimo, você está aproveitando aqui um desconto de 23% em relação ao valor patrimonial do banco.
Então, realmente, você só está considerando o patrimônio líquido do banco, você já tem 23% aqui de desconto. E isso sem contar a marca Bradesco, que é a maior marca do Brasil. Quando se pergunta aí qual banco você conhece no Brasil, todo mundo lembra do Bradesco. Então, a marca mais conhecida do país entre os bancos é o Bradesco. Aí, com payout atual de 79%, caso o banco de fato reporte 18,8 bilhões no ano de 2024, temos um dividendo de R$ 1,39. E isso representa um yield bruto de 11,97%. Aí temos que descontar o imposto de renda de 15%, então o dividendo yield líquido é de 10,17%. Estamos pagando, então, R$ 11,65, com um desconto de 23% no mínimo em relação ao patrimônio líquido e recebendo de retorno em dividendo 10,17% em um banco que é um dos maiores bancos do país, que ainda assim, em sua maior crise, irá reportar um resultado de 18,8 bilhões de reais. Então, realmente, eu não vejo risco algum em investir no Bradesco, ainda mais executando de forma eficaz o seu programa de recuperação. E isso aqui vimos com despesas controladas, crescimento na carteira de crédito expandida, queda no índice de inadimplência e demissões de executivos que estavam ali praticamente coçando apenas o saco. Para finalizar, gostaria de convidar você a entrar no grupo do WhatsApp. E aí esse grupo tem uma galera lá interessante que vai te ajudar bastante nessa caminhada rumo à liberdade financeira. E também, caso você esteja se organizando financeiramente, recomendo adquirir esse e-book, que o link vai estar na descrição desse vídeo. Esse e-book vai te ajudar a se reorganizar financeiramente e te mostrar que a melhor saída para você se aposentar é através de ativos que pagam bons dividendos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.